O que realmente acontece quando você repetidamente cai no mesmo pecado? Você já parou para pensar o que realmente acontece quando você cai no mesmo pecado várias vezes? Parece algo tão pequeno, né? Uma simples falha, algo que você talvez pense: Deus entende, Ele vai me perdoar de novo. Mas será que é só isso? Será que estamos enxergando toda a gravidade por trás de cair no mesmo erro repetidamente? Hoje nós vamos mergulhar fundo nessa questão e o que vamos descobrir pode mudar totalmente a forma como você encara a sua vida espiritual. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, clique em todas para que vocês possam receber gratuitamente a notificação e fique conosco até o final. Pecar é algo que faz parte da natureza humana. Desde Adão e Eva, sabemos que o pecado nos acompanha. Porém, o que muitos não entendem é que repetir o mesmo pecado pode nos aprisionar em um ciclo perigoso. Quando você cai, se arrepende, pede perdão e depois cai de novo, há algo acontecendo dentro de você que vai muito além de um simples erro. Cada vez que você repete o mesmo pecado, o coração começa a se endurecer. É como se a sua alma fosse se acostumando, e aquele erro que antes te trazia tanto arrependimento e dor, começa a não causar o mesmo impacto. E aí que o perigo espreita. A Bíblia nos alerta sobre isso em Hebreus 10:26, que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Entende o peso dessas palavras? O perigo do pecado repetido é que ele pode nos afastar da presença de Deus. Mas por que isso acontece? Porque parece que quanto mais pecamos, mais difícil é sair desse ciclo. O pecado repetido é como uma armadilha. Ele começa pequeno, mas vai criando raízes profundas dentro de nós. Cada vez que o repetimos, damos mais espaço para ele crescer e se fortalecer em nossa vida. É como uma corrente invisível que nos prende, tornando a nossa caminhada espiritual mais pesada e difícil. E não se engane, a cada vez que você repete o mesmo pecado, o inimigo ganha força sobre você. Ele sabe que enquanto você estiver preso nessa armadilha, estará mais distante de Deus, mais vulnerável e menos capaz de viver o propósito para o qual foi criado. Mas e agora? O que fazer se você já está preso nesse ciclo? A primeira coisa que você precisa saber é que a misericórdia de Deus é infinita, mas ela exige de nós algo fundamental: um verdadeiro arrependimento. Arrepender-se de verdade não é apenas sentir remorso, é tomar uma decisão firme de mudar, de lutar contra o erro, de pedir ajuda do Espírito Santo para vencer essa batalha, porque sozinho você não vai conseguir. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Orar é crucial, mas também precisamos vigiar. Precisamos reconhecer as situações que nos levam a cair no mesmo pecado e tomar decisões práticas para evitá-las. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está ao seu lado e Ele é poderoso para quebrar todas as correntes que te prendem, mas você precisa dar o primeiro passo. Lembre-se, não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar, mas também não há perdão sem arrependimento sincero e uma mudança real de atitude. Se você tem lutado com o mesmo pecado, saiba que hoje pode ser o começo de algo novo. Não se entregue à repetição, à fraqueza. Clame ao Senhor, lute contra o que te prende e permita que Deus restaure a sua vida. O perdão está disponível, mas ele vem acompanhado de transformação. Você pode sair desse ciclo, basta dar o passo na direção certa. A Bíblia aborda a queda no pecado com muita profundidade, revelando não apenas a origem do pecado, mas também suas consequências e, o mais importante, como podemos reagir para escapar de seu domínio. Vamos explorar em detalhes o que as Escrituras dizem sobre o pecado e como podemos, com sabedoria, nos libertar desse ciclo. O conceito de pecado se origina no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Em Gênesis 3, o pecado entra no mundo através da desobediência. Deus deu a ordem clara:
para que não comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, seduzida pela serpente, Satanás, e Adão, consciente de sua decisão, desobedecem a Deus. Esse ato de rebelião trouxe consequências não só para eles, mas para toda a humanidade. A queda gerou a separação entre Deus e o homem, e a partir desse momento o pecado passou a fazer parte da natureza humana. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia deixa claro que todos nós somos pecadores, o que significa que de uma forma ou de outra caímos. O problema não é apenas o ato de pecar, mas permanecer no pecado ou viver repetidamente nele. As consequências do pecado. A Bíblia é enfática sobre as consequências do pecado. O pecado traz morte, não apenas física, mas principalmente espiritual. Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando caímos no pecado, estamos nos distanciando da vida em Cristo. A morte espiritual se manifesta na perda da intimidade com Deus, na culpa, no afastamento e em uma série de consequências emocionais e espirituais. Além disso, o pecado traz escravidão. Em João 8:34, Jesus diz: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus revela a gravidade de continuar pecando. O pecado se torna um senhor cruel, que aprisiona, cega e impede de ver a verdade e a liberdade em Cristo. A sabedoria bíblica para reagir à queda. A Bíblia não nos deixa sem esperança. Há diversas formas de reagirmos com sabedoria quando caímos no pecado. A primeira e mais importante resposta ao pecado é o arrependimento. Em Atos 3:19 somos chamados a: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de modo que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento não é apenas sentir remorso ou tristeza pelo erro, mas uma decisão consciente de abandonar o pecado e buscar a transformação por meio de Cristo. O arrependimento verdadeiro envolve reconhecer o pecado, admitir que falhamos e pecamos contra Deus. Salmos 51:3-4. Sentir tristeza pelo pecado. 2 Coríntios 7:10 fala sobre a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Mudança de atitude. Não basta apenas se sentir mal, é preciso uma ação prática de mudança. Confissão. Confessar nossos pecados é um passo fundamental para nos livrarmos de sua culpa e escravidão. 1 João 1:9 nos promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar não é apenas dizer pequei, mas abrir o coração diante de Deus com sinceridade e humildade, reconhecendo que nossa necessidade de perdão e de sua graça transformadora. A oração é uma arma poderosa contra a queda no pecado. Jesus nos advertiu em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando oramos, estamos em constante comunhão com Deus, e isso fortalece o nosso espírito contra as tentações. A oração também é um ato de dependência, onde reconhecemos que não temos força sozinhos para resistir, mas confiamos em Deus para nos ajudar. Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Estudar a palavra de Deus é essencial para mantermos nossas mentes renovadas e firmadas na verdade. A palavra de Deus age como um escudo, nos ensinando a discernir o certo do errado e nos fornecendo sabedoria para lidar com as tentações. Outra forma sábia de reagir ao pecado é fugir das situações que nos levam a cair. Em 1 Coríntios 10:13, somos encorajados com esta promessa: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. A Bíblia nos ensina que há sempre um caminho de escape para o pecado, mas é nossa responsabilidade identificar e fugir das situações que nos tentam.
buscar o aconselhamento e apoio espiritual. Tiago 5,16 nos encoraja a compartilhar nossos fardos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Buscar apoio em irmãos de fé e líderes espirituais é uma forma sábia de reagir ao pecado. Quando estamos isolados, somos mais vulneráveis, mas na comunhão e no aconselhamento mútuo, podemos ser fortalecidos e encorajados. Mesmo quando caímos no pecado, a Bíblia nos dá uma mensagem de esperança. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. Por meio de Jesus Cristo, somos oferecidos perdão e uma nova chance de recomeçar. Cristo, em sua morte e ressurreição, venceu o pecado e a morte, e agora nos oferece essa vitória. Para sairmos do pecado, precisamos nos agarrar à graça que Ele nos dá e confiar no seu poder de nos transformar. A história da queda do pecado, desde Adão e Eva até o conceito de arrependimento e restauração descrito na Bíblia, tem um significado profundo nos dias de hoje. Mesmo vivendo em uma era moderna, cercada de tecnologia, avanços científicos e uma nova forma de pensar sobre o mundo, as lições sobre o pecado e as suas consequências continuam extremamente relevantes. Vamos explorar o que essa narrativa representa no contexto atual. A queda de Adão e Eva representa algo intrínseco à natureza humana, nossa vulnerabilidade à tentação e o desejo de buscar o que está além dos limites estabelecidos por Deus. Nos dias de hoje, isso pode ser visto em várias formas. A sociedade moderna muitas vezes incentiva o individualismo extremo, o prazer imediato e a busca incessante por poder, fama e satisfação pessoal, sem considerar as consequências espirituais ou morais. O pecado atualmente pode se manifestar de formas sutis, como a falta de empatia, a ganância, a indiferença para com o sofrimento alheio, ou de maneira mais evidente, como a prática destrutiva de violência, corrupção ou imoralidade. A história da queda nos mostra que, independente de como o pecado se apresenta, ele ainda é algo que separa o ser humano de Deus, trazendo dor, culpa e distanciamento espiritual. Assim como no relato bíblico, as consequências do pecado ainda são reais e presentes na vida moderna. O vazio, a culpa e a alienação de Deus continuam sendo o preço pago por viver longe dos seus princípios. Nos dias de hoje, isso pode se manifestar de maneiras mais psicológicas e emocionais. Por exemplo, muitas pessoas experimentam ansiedade, depressão e crises existenciais, como resultado de viverem uma vida desconectada de valores espirituais. A busca por propósito, que muitas vezes é ofuscada pela corrida desenfreada atrás de bens materiais ou status social, acaba levando ao esgotamento emocional e espiritual. As consequências sociais do pecado também são visíveis: injustiça, desigualdade, guerras, desintegração familiar, vícios. Tudo isso é reflexo de uma sociedade que frequentemente escolhe viver a parte dos valores que Deus estabeleceu para o bem-estar da humanidade. Tal como o pecado trouxe caos ao mundo perfeito criado por Deus, a prática contínua do pecado na sociedade moderna continua criando desordem e sofrimento. O ciclo de repetição do pecado. Um ponto central da história bíblica sobre o pecado é a repetição de erros e o ciclo de pecado que o ser humano tende a cair. Nos dias atuais, isso é mais evidente do que nunca. As pessoas muitas vezes se encontram presas em padrões destrutivos, repetindo os mesmos erros sem conseguir se libertar. Isso pode ocorrer em várias áreas: relacionamentos tóxicos, vícios em substâncias, pornografia, materialismo, entre outros. A repetição do pecado também pode ser observada em escalas maiores, como nas estruturas sociais e políticas. Muitos países
e sociedades repetem os mesmos erros históricos, como guerras, exploração e preconceito, simplesmente porque os princípios que guiam a ação coletiva estão distantes dos ensinamentos de justiça, compaixão e amor que Deus promove. A sabedoria de Deus para romper o ciclo. Nos dias de hoje, o mesmo remédio bíblico para o pecado se aplica: arrependimento e busca por sabedoria divina. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, ela não está apenas se referindo a um sentimento momentâneo de remorso, mas uma mudança de coração e de mente, algo que é essencial para romper com os padrões de pecado. A sabedoria de Deus expressa em sua palavra é atemporal. Seus princípios de honestidade, amor ao próximo, humildade, autocontrole e fidelidade ainda são aplicáveis e essenciais para viver de forma saudável e plena nos dias de hoje. A sociedade moderna, com todo o seu avanço tecnológico, não superou a necessidade de princípios éticos e espirituais sólidos. A Bíblia ensina que, para sair do ciclo do pecado, precisamos da força do Espírito Santo, da orientação contínua da Palavra de Deus e de uma comunhão constante com Ele através da oração. Isso pode parecer um conceito antigo, mas é incrivelmente relevante para uma geração que busca respostas rápidas e soluções temporárias. O caminho da sabedoria de Deus, apesar de ser um processo mais profundo e intencional, oferece cura e transformação verdadeira. O arrependimento e a esperança de restauração nos dias de hoje. O arrependimento é uma mensagem de esperança. Vivemos em um mundo onde o perdão e a restauração parecem conceitos distantes, especialmente em uma cultura que valoriza a perfeição e o sucesso imediato. No entanto, a Bíblia nos lembra que Deus sempre está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Em um mundo tão cheio de julgamentos rápidos e cancelamentos, a mensagem de que Deus oferece uma segunda chance é profundamente libertadora. A história da queda nos ensina que, mesmo diante das nossas falhas e pecados repetidos, há uma porta aberta para a reconciliação com Deus. Esse é o coração do Evangelho. Jesus Cristo veio para restaurar o que foi perdido, para nos livrar do poder do pecado e para nos dar vida em abundância. Em Romanos 8:1, Paulo declara: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade é poderosa para os dias de hoje, porque ele nos liberta da culpa e nos dá um novo começo. As pessoas em geral anseiam por redenção, por um novo começo, e essa é a promessa que Deus oferece a todos aqueles que escolhem se arrepender e confiar nele. A história do pecado e da redenção nos ensina lições valiosas sobre como viver nos dias atuais. Reconhecer nossas falhas e limitações, em vez de justificar ou encobrir nossos erros. Aprender a identificar as tentações modernas, sejam elas materiais, relacionais ou emocionais, e evitá-las com a ajuda de Deus. Nos dias de hoje, estar cercado de pessoas que compartilham a fé e os mesmos princípios pode ser uma âncora para resistir ao pecado e viver de maneira justa. Saber que não importa quantas vezes falhamos, há sempre uma oportunidade de voltar para Deus com o coração arrependido e ser restaurado. A queda no pecado é uma realidade que todos enfrentamos, mas a Bíblia nos oferece uma saída clara e eficaz. Com arrependimento sincero, confissão, oração, estudo da palavra e busca de ajuda espiritual, podemos sair do ciclo do pecado e nos aproximar de Deus. E, acima de tudo, é a graça de Deus que nos sustenta, nos perdoa e nos transforma, nos levando a viver uma vida nova em Cristo. A história da queda no pecado contada na Bíblia continua a ressoar poderosamente nos dias de hoje. Embora a sociedade tenha mudado em muitos aspectos, as lições sobre a natureza humana, as consequências do pecado e o caminho para a redenção continuam tão relevantes quanto eram milhares de anos atrás. O pecado nos dias de hoje pode ter novas formas, mas a resposta de Deus, arrependimento, fé e graça permanece a mesma. A sabedoria bíblica nos oferece uma orientação clara.
para viver em um mundo moderno, sem nos perdermos nas armadilhas do pecado, apontando sempre para a restauração que somente Cristo pode proporcionar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no nosso canal para mais mensagens que irão te fortalecer na caminhada com Deus. E lembre-se, o amor de Deus é maior que qualquer erro, mas Ele espera de nós um coração disposto a mudar. Deus te abençoe e até a próxima.